Olá, traders, Vini Lang aqui, fazendo análise da Matic, que pode estar diante de uma oportunidade de acumulação, mas tem alguns pontos de atenção aí que eu quero passar para vocês um pouco mais no curto prazo, tá? Então, vamos para falar desses pontos. Se você não viu o vídeo da Matic sobre análise um pouco mais de longo prazo, tem vídeo aqui no canal, tá? Mas só para dar uma resumida, a gente está atento a uma possível onda de impulsão aqui na Matic, tá? Basicamente 1, 2, 3. E a gente teria na onda 4 para fazer uma possível onda 5. Então, a gente pode estar dentro dessa onda 4, tá? E a ideia justamente é pegar esse movimento corretivo aqui na Matic. A gente olharia especialmente aqui para essa região, para quem sabe pegar uma onda 5 aqui dessa possível início de tendência de alta, tá? Então, essa que é a ideia principal. Então, a gente está dentro desse movimento corretivo, tá? Acredito que esse movimento corretivo ele ainda não terminou, porém a gente já está numa região aqui que começa a ter um pouco mais de suporte, tá? O ponto que a gente ficaria, digamos assim, atento, e se passasse, poderia ser que invalidasse, né, esse pullback para virar uma tendência de baixa, seria esse ponto aqui abaixo dos 60 centavos, tá? Então essa região aqui, abaixo desses fundos, no momento é a principal região de ponto de atenção, porque o preço abaixo dessa região, ele basicamente vai estar invalidando aqui essa alta, tá? Porque ele vai ter feito um fundo descendente, além de estar invadindo o range aqui, que foi o range que a gente iniciou o rompimento, tá? Então, abaixo desse ponto aqui, se o preço sustentar abaixo desse ponto, né? Se ele vir aqui fazer uma armadilha e voltar, é uma situação, mas se ele sustentar aqui embaixo, provavelmente a gente pode realmente corrigir bem mais, tá? A gente tem uma outra visão aqui, talvez até perder aqui esse fundo, tá? Então é um ponto bem crítico aqui, ou pelo menos ficar consolidando aqui um tempão. É um ponto bem crítico, esse ponto aqui da Matic, tá? É um ponto para quem é position trader ficar atento para uma possível um stop ou até, né, uma venda de Matic para comprar mais barato, tá? No momento, então, eu encaro como uma oportunidade de acumulação, tá? Porque a gente está num suporte, porém entendendo que a correção ela deve continuar, tá? Por quê? Primeiro porque a gente chegou recém no início, né, do que seria aqui a nossa zona de suporte. A gente tem volumes grandes aqui na queda ainda e pouco volume no movimento aqui de alta, tá indicando que a tendência principal do curto prazo é a tendência de baixa, né? A gente tem volume na queda, baixo volume na correção, volume na queda, baixo volume na correção. Então isso aqui indica que ainda a tendência de baixa ela é um pouco mais forte que a tendência de alta, tá? A gente consegue ver no sentimento, entretanto, que a gente já tem muitas pessoas shortando, né, e algumas liquidações. Então, na minha visão, é sim uma oportunidade de acumulação, tá? Porém, se a gente for pensar em trade, a gente ainda não tem um ponto de relação risco-retorno adequado, tá? Então, os pontos em que a relação risco-retorno ela vai ficar mais adequada seriam ou a gente passando aqui essa região, tá? Passando aqui os 95, e a gente trabalharia com um rompimento, então a gente poderia pegar nesse reteste aqui para buscar alvos mais adiante, tá? Acho que eu teria essa região, deixa eu colocar outro gráfico aqui, que eu já fiz essa extensão de Fibo, 1,18 a 1,27, tá? Então se a gente sustentar um rompimento acima dessa região aqui dos 88 centavos, a gente provavelmente deve buscar essas regiões de 1,18 e 1,27. Então, para quem é mais conservador, esse rompimento aqui com volume para esse reteste seria o trade mais adequado. E aqui nessa região é uma região de extremo suporte, né? Pode ser uma acumulação pensando assim no longo prazo, porém a gente não tem uma boa relação risco-retorno porque a gente não tem um ponto de stop claro, tá? A gente poderia fazer um trade, digamos, nessa região com o stop aqui e o alvo aqui, a gente teria uma relação risco-retorno para fazer isso, porém se a gente pensar em price action,
A gente ainda não tem esse price action para fazer isso, justamente porque eu comentei do volume, tá? Que é o volume de queda ainda ser muito significativo e a gente não ter apresentado um price action que indica que a gente formou um fundo aqui nessa região, tá? Então, a estratégia, né? Cada um tem a sua, né? Sobre acumulação, distribuição, sobre trade ou não. O que eu faço aqui é basicamente dar pontos de suporte e resistência em que a relação risco-retorno ela é favorável para estar vendido ou para estar comprado, com o intuito aí educacional, né, de vocês entenderem principalmente essa questão de relação risco-retorno, que para mim é a principal chave aí para os traders e consequentemente para o trading, né, ser um trade de, de sucesso, né, assim. Então, bom ponto pensando assim para uma exposição, porém pensando em trade, a gente precisa de uma relação risco-retorno maior, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, porque à medida que a Matic for fazendo mais price action, tá? E outras moedas, eu vou atualizando vocês nos vídeos. Então, até o próximo vídeo.